Bem-vindos ao canal Maçonizando. Vamos começar mais um vídeo. Hoje, 15 de novembro de 2024. Nós estamos no feriado de proclamação da República. Eu vou falar um pouco do contexto brasileiro, da formação do Estado brasileiro, até chegar na proclamação da República e também um pouquinho dos anos seguintes, né? Então, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes, se você estiver chegando pela primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e aumentar ainda mais o alcance do canal Maçonizando. Também estamos no Instagram, @canal.maçonizando, se você quiser colaborar com o canal, com um partir de qualquer valor, 5499389613, é o nosso número da chave Pix e também do meu celular, caso você queira mandar alguma mensagem para mim, dando sugestões, fazendo elogios, fazendo críticas, fique muito à vontade para me mandar mensagem. Só não me pede para se convidar para a maçonaria, porque eu não faço esse tipo de convite de maneira virtual, até porque eu sou maçom regular e reconhecido. Então, vamos lá. Vamos falar rapidamente, então, sobre a história do Brasil, né? O Brasil, ele começa a surgir como nação anteriormente já, com alguns movimentos de revolta, né, enfim, de indignação da população com relação ao jugo português. Isso culmina com, em 1822, o príncipe regente, o Dom Pedro I, né, ele, em janeiro, com a influência da maçonaria, ele faz o famoso Dia do Fico. Né? Ele diz que se é para a felicidade geral da nação, se é para a felicidade do povo e felicidade e bem-estar geral da nação, ele ficava no Brasil. E ele fica, apesar da ordem do pai dele, Dom João VI, de voltar para Portugal. Ele fica. Né? E ficando, ao longo dos próximos meses que se sucederam, o Dom Pedro, que era casado com a Dona Leopoldina, que é uma figura importantíssima nesse contexto histórico da formação da nação brasileira como sólida a independência, né? Ela foi uma grande articuladora, porque ela era uma pessoa, uma diplomata, ela tinha uma cultura, ela falava vários idiomas, e ela se torna muito próxima ao José Bonifácio de Andrade e Silva, que era um grande mentor do Dom Pedro I. E esse cara, nós vamos falar muito dele nesse vídeo, antes de nós chegar na proclamação da República. E por que isso aconteceu? Né? Então, o que acontece? Em 1922, em agosto, pouquinho, em agosto ele foi iniciado, né, Dom Pedro I foi iniciado em agosto, e logo depois ele acaba assumindo como grão-mestre do Grande Oriente Brasileiro, né, que depois viria a se tornar o Grande Oriente do Brasil. Ele assume como grão-mestre do GOB, e logo depois, né, ele acaba proclamando a independência do Brasil. A independência do Brasil é proclamada, né, às margens do rio Ipiranga, né, no dia 7 de setembro de 1822, né, quando ele recebe uma mensagem da Dona Leopoldina no momento que ele estava às margens do rio Ipiranga, inclusive com um desarranjo intestinal. Né? Ele estava lá, e ele recebe e ele resolve que, vou usar o apoio que a Leopoldina conseguiu comigo na classe política, para mim, na classe política, vou conseguir o apoio que o Bonifácio e o Gonçalves Ledo conseguiram comigo junto à maçonaria e vou declarar a independência do Brasil. E ele declara a independência do Brasil um ato de extrema coragem, inclusive. Né? Ele rompe com a família real portuguesa e assume como imperador do Brasil. Claro, esse foi um processo que foi construído, inclusive comprado, o reconhecimento do Brasil foi comprado da coroa portuguesa, né, que foi compensado e muito bem compensada financeiramente para assegurar que isso se manifestasse. Depois disso, a maçonaria começou a influenciar bastante a corte, a ponto que o Dom Pedro I, ele vai lá e, por um decreto, ele fecha a maçonaria, proíbe as atividades maçônicas no Brasil e forma, inclusive, logo depois, o apostolado, que não durou muito tempo, né? Não durou muito tempo, foi fundado com o José Bonifácio Andrade e Silva. Maçons alguns acabaram sendo presos, inclusive, perseguidos e tudo mais, mas acontece isso, só que daí, logo depois disso, o Dom Pedro I, ele tem que ir a Portugal, ele precisa ir a Portugal para garantir que o irmão dele, o Miguel, o usurpador, não assumisse o trono português. Há um conflito, Pedro vence, fica como rei de Portugal, como Pedro IV de Portugal, inclusive, mas ele deixa aqui no Brasil o Dom Pedro II, né? E ele traz de volta do exílio o José Bonifácio de Andrade e Silva para ser uma espécie de tutor e mentor do Dom Pedro II.
Dom Pedro II, que depois conquista a maioridade e tudo mais. Dom Pedro II assume, né, e fica por 49 anos no poder, é o governo mais longevo do país, talvez o período que a nação também mais cresceu, né, em todos os sentidos, né, foi um período muito forte de consolidação da nação brasileira, foi o segundo reinado, né. Então, o Dom Pedro II, ele era um cara extremamente culto, falava quase 20 idiomas, ele traduzia livros, ele era um apreciador de artes, ele era amigo do Nietzsche, do Victor Hugo, enfim, ele tinha vários, ele era um cara muito bem quisto, né? Então, do Jung, né? Então, o cara era realmente muito bem quisto. E aí, o que acontece? O Dom Pedro II começa a consolidar a nação, ele tem aquela formação diplomática, culta, que o Dom Pedro I, o José Bonifácio da Lei Silva consegue garantir a ele essa educação e tudo mais, né? A mãe dele já havia morrido. Aliás, o José Bonifácio ele já havia sido exilado do país pelo Dom Pedro I por causa de uma questão envolvendo a Dona Leopoldina, porque a Dona Leopoldina sabia que o Dom Pedro I tinha como amante a Marquesa de Santos, e nesse sentido o Bonifácio ficou do lado dela, né? E quando ela morreu, o povo que adorava ela meio que criticou muito Dom Pedro I, e Dom Pedro I meio que culpou o Bonifácio disso, e exila ele, mas em 1831 traz de volta. Né? Então, aí o Brasil começa a se consolidar como nação. Só que o que acontece? Ao longo desse período, ao mesmo tempo que o Dom Pedro II faz, por exemplo, uma floresta da Tijuca usando recursos próprios, né, do bolso dele, embora ele fosse um abolicionista, ele também era legalista, né, então ele não queria forçar uma abolição da escravatura e tudo mais. Só que aí houve alguns momentos decisivos e o tripé que caiu e acabou influenciando diretamente a queda do Dom Pedro I. O primeiro deles é a questão religiosa. Em 1870, um padre faz um discurso inflamado defendendo a lei do ventre livre, né? E aí, defendendo a lei do ventre livre, esse padre, né, acaba, enfim, usando muitos termos maçônicos nisso. Isso já causa meio que uma celeuma, né, uma briga, uma discussão. Ele vai falar, porque todos têm direito à liberdade, igualdade, fraternidade, né, e tudo mais, né. Então, ele fala, durante o discurso dele, muito inflamado em prol da lei do ventre livre, termos maçônicos, porque esse padre era maçom. Em 1872, os bispos de Olinda e de Belém, né, o Dom Vital e o Dom Antônio, esses dois bispos, eles estão na Itália, e lá eles recebem através, inclusive, do recém-criado dogma da infabilidade papal, que, para questões de morais e fé, né? Então, o que acontece? Eles recebem aquela condenação maçônica que surge em 1872, né? Aquela condenação maçônica por parte da Igreja Católica, né? Vai ter um vídeo daqui a uns dias aí se a maçonaria realmente é inimiga da igreja, conforme menciona, por exemplo, o Centro Dom Bosco, né, que fez inclusive um documentário interessante, inclusive, maçonaria inimiga da igreja. Mas eu não vou entrar nesse aspecto. Eu quero falar da questão religiosa, né? Então, o que acontece? O Dom Vital e o Dom Antônio começam a perseguir maçons nas suas paróquias e, inclusive, a tirar padres maçons das suas paróquias. Só que o Dom Pedro II ele tinha uma prerrogativa chamada o padroado. Né? Ele, como portador do beneplácito, né, ele pagava o salário dos sacerdotes, e ele, pelo Estado, já que a nação brasileira tinha como religião oficial a Igreja Católica, ele tinha o benefício do beneplácito e do padroado. Né? Então, ele pagava o salário dos padres, dos sacerdotes, e ele escolhia quem era bispo disso, quem era bispo daquilo. E no momento que os padres começaram a ser transferidos, isso, de certa forma, chegou rapidamente ao Dom Pedro II, né? E o Dom Pedro II vai lá e repreende os dois bispos, que dizem que a autoridade para eles é o Papa e não o Dom Pedro. Aí eles são presos e condenados a trabalhos forçados, justamente pelo fato de confrontar o Império. Então, o Império ele se posiciona, embora Dom Pedro II não fosse maçom, ele se posiciona ao lado da maçonaria e defende a maçonaria nesse processo. Né?
contra a igreja, que é conhecido aí como questão religiosa. Né? Tem vídeo, inclusive, sobre isso aqui no canal, ampliando, tem entrevistas sobre isso aqui no canal. É bem interessante essa história. Estou resumindo bastante, né? Então, nesse ponto, ele perde o poder, né? O poder não, a influência da igreja, né? Ele perde ali a influência junto à igreja, ele perde força junto à igreja católica, né, que era um dos tentáculos do Dom Pedro II. Depois ele também perde o apoio da ala militar, por causa dos grandes desgastes e dos grandes custos e dos grandes dissabores ocasionados pela Guerra do Paraguai, né? Então, Dom Pedro II enfrentou várias revoluções, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, teve a Revolução Farroupilha em 1835 a 1845, que ele teve que mandar o Barão de Caxias para cá, que depois tornar-se o Duque de Caxias, né? O Antônio Lima e Silva, né? Ele traz para cá para fazer essa resolução junto ao Davi Canabarro, questão bem polêmica, inclusive, que também tem vídeo aqui no canal. Mas, prosseguindo para nós agilizar o encerramento desse vídeo, ele perde o apoio também dos militares. E depois ele perde o apoio dos grandes latifundiários no momento em que a abolição da escravatura. Teve a lei do ventre livre, depois teve a lei da abolição da escravatura em 1888, assinada pela princesa Isabel. Em 1889, então, olha só, 1889, qual que é o cenário? Dom Pedro não tem o apoio dos militares, ele não tem o apoio da Igreja Católica e ele não tem o apoio também dos fazendeiros e latifundiários. Nesse contexto, ele se enfraquece muito politicamente. E aí surge um movimento militar defendendo a República. Né? E nesse movimento militar, o Marechal Deodoro da Fonseca, maçom, Marechal Deodoro da Fonseca, era amigo pessoal do Dom Pedro II, inclusive teve parte dos seus estudos e formação bancadas pelo próprio Dom Pedro II. Ele diz assim, não, nós não vamos fazer nada muito hostil com ele, não. Porque, pô, tinha até aquele receio, de repente, vai que aconteça com Dom Pedro II, o que aconteceria anos mais tarde com a Rússia, né, com a família do czar Nicolau sendo exterminada, né, pô, já pensou se acontece isso? Não, né? Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele garante um exílio muito confortável, diga-se de passagem, para a família real na Europa. Muito confortável. Eles não foram expulsos, assim, não. Eles saíram daqui e foram morar em palácios, né? Foram morar em palácios em Portugal, na França, por exemplo, né? Aí a família real é compensada, mas ela é meio que banida. Inclusive, eles são meio que tirados às pressas do país, né? Eles são tirados às pressas do país, e o Dom Pedro II diz assim, não quero derramamento de sangue, né? Mas a própria maçonaria, que 20 anos antes, 25 anos antes ele defendera na questão religiosa, estava forçando uma situação de ruptura para tirar ele do poder. E ele sai do poder após 49 anos de reinado, ele sai do poder, ele é exilado para a Europa, morre 2 anos depois, em 1891, e os primeiros 4 presidentes da República Federativa do Brasil, eu já falei aqui num vídeo sobre os presidentes maçons, eu não vou repetir, eram maçons, né? Eram maçons esses primeiros presidentes da República Federativa do Brasil. É importante frisar isso, né? Eu até tenho uma colinha aqui que eu fiz um pequeno levantamento, que quando é feita a ruptura com a proclamação da República Federativa do Brasil, né, é feita a proclamação da República, há essa ruptura, o Marechal Deodoro, já em idade muito avançada e até debilitado de saúde, estava doente no dia da 15 de novembro de 1889, inclusive, né? Mas aí foram lá e disseram para ele assim, se tu não fizer isso aí, o Conde D vai assumir o reinado. Aí, baseado nessa fake news, ele vai lá e pá, proclama a República, né? Então, foi uma fake news, tá? Foi uma fake news total. Mas, enfim, aconteceu isso, a República é formada, e aí um dos pontos que surge é o da livre liberdade religiosa. Então, a República ela já nasce com um conceito muito próximo ao positivismo do Augusto Comte, né, que tem como uma das divisas, né, o ordem, progresso por meio e progresso por fim. Ordem e progresso, que é colocado, inclusive, no pavilhão nacional. Ordem e progresso, né? Ordem por meio e progresso por fim é uma divisa positivista. Então, o positivismo, né, é um movimento, né, que ele tem como principal elemento a razão, né? Então, o positivismo, como é que eu poderia dizer assim para vocês? O positivismo, ele poderia ser assim, que é uma corrente, ela surge lá no século XIX,
E ela defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro, né? Então, que ele meio que se afasta da religião, né? Então, o Brasil nasce como um Estado laico a partir desse momento, né? A partir desse momento, o Brasil nasce como um Estado laico e passa a ser, então, uma república, né, primeiro dos Estados Unidos do Brasil, depois federativo do Brasil, né? Então, o Brasil nasce a República do Brasil no dia 15 de novembro de 1889. Mais tarde teria o nome de República Federativa do Brasil, porque nós temos aí as nossas federações, que são os estados, né, que formam a nossa grande nação, né? Então, a partir daí, então, a maçonaria começa a se fortalecer ainda mais. Ela já estava se fortalecendo na segunda metade do século XIX, aí tem essa questão religiosa que gerou um grande celeuma entre a Igreja Católica e a maçonaria no Brasil. Aí a maçonaria vai lá e traz o movimento protestante para o país. O protestantismo é trazido para o Brasil pela maçonaria, que inclusive consagrou o primeiro pastor dentro de um templo maçônico, né, o Heathcliff, Igreja Batista, né. Então, é interessante a nossa história como formação de nação. Então, espero que eu tenha resumido bem a história, né, do Brasil para vocês. Depois do dia 15 de novembro de 1889, fiz um pequeno levantamento aqui, até vou ler para vocês, que a gente fala muito em, como é que eu poderia dizer assim, instabilidade do país. O Brasil vivia já uma estabilidade, tá? É importante frisar, o Brasil já tinha uma visibilidade, uma estabilidade, porque nós vimos de um governo que durou quase 5 décadas, né? Mas a promessa da República era trazer uma estabilidade e uma participação popular. Mas no começo nasce como uma ditadura, né? Nasce como uma ditadura a nossa República. Mas desde lá, né, só para vocês terem uma ideia do quanto a nossa nação ainda está em formação política, desde lá, olha só, desde 15 de novembro de 1889, nós tivemos 3 golpes de Estado desde essa época, né, 3 golpes de Estado. Nós tivemos 5 repúblicas desde 15 de novembro de 1889. Nós tivemos 3 regimes que poderiam ser considerados ditatoriais, 3 regimes de ditadura, né? Nós tivemos também 6 constituições nesse tempo, desde 1889. Então, vamos lá, vamos repetir. São 3 golpes de Estado, são 5 repúblicas, 3 ditaduras, 6 constituições. Né? E também tivemos alguns momentos de crises inflacionárias, censura a meios de comunicação, que nunca teve no Império, né? Também tivemos torturas, estagnação econômica, desigualdade social, mas o aumento da desigualdade social não põe na conta da República, não, isso é conta do Império. Por que é conta do Império? Porque quando eles fizeram a abolição da escravatura, eles não simplesmente fizeram uma preparação para reinserir o público escravo dentro da nossa nação. Eles simplesmente pegaram os negros que estavam na senzala e soltaram na sociedade. Agora vocês estão sozinhos, é por vocês. Isso também é um grande ponto para a formação da desigualdade social, que inclusive anos mais tarde ocasionaria a formação de favelas, né? Mas, enfim, é um resumo muito breve, né? Graças a Deus que a abolição da escravatura se foi, graças a que não há mais escravidão no Brasil, né? Pelo menos declarada, né? Infelizmente ainda acontecem alguns crimes relacionados a isso, mas graças a Deus não há escravidão no Brasil, não há no Brasil também nenhum contexto de censura hoje em dia, né? Não há censura, há liberdade de expressão, há liberdade de culto religioso. Você tem uma ideia, na época do Império, você se declarar espírita, participar de uma atividade mediúnica, era crime de corondelismo com prisão, com pena de prisão, né? O sol está batendo aqui um pouquinho mais forte, né? Nesse comecinho de tarde aqui, mas enfim, vocês estão vendo que está oscilando. Então, vou encerrar o vídeo antes que estraguem mais ainda a imagem, mas eu deixo aí o nosso recado dos patrocinadores para encerrar o vídeo e peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu recado, fale um pouco do que você está achando, faça seu comentário aqui e fale o que está fazendo nesse feriado, o que está achando da nossa República do Brasil nos dias de hoje. Temos muito a refletir, né? Será que realmente vivemos um estado de liberdade? Será que a gente vive um estado de liberdade de expressão, culto e tudo mais, né? Vamos pensar um pouco nisso. Vou deixar com o recado dos nossos patrocinadores, encerro o vídeo, voltamos em breve com mais conteúdo aqui no canal Maçonizando.